E Luiz, o que que é a obsessão e quais as dificuldades que podemos ter para levar essa obsessão, quer seja de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, ou até mesmo de dois desencarnados? Você pode falar um pouquinho de cada caso? Bom, eu gostaria, antes de falar da obsessão propriamente Sim, dita, rapidamente falar de uma coisa que eu aprendi nessa minha casa de trabalho, o Santuário de Vida, uma coisa que eu aprendi com os mentores lá no nosso trabalho, a nossa equipe espiritual, que eles fazem uma distinção que eu nunca ouvi dentro do centro espírita e nunca li em livro nenhum, nem espírita tratando de obsessão. Que eles fazem uma diferenciação entre influência espiritual nociva e obsessão. Influência, eu vou definir. Influência espiritual nociva é o gênero, né? E a obsessão é uma espécie dentro desse gênero. certo. Explico. Na influência espiritual nociva, normalmente acontece de um desencarnado para o encarnado. Normalmente. Vou colocar mais de desencarnado porque é o mais comum. Sim, Desencarnado para o encarnado. Sempre que há uma aproximação, assim, praticamente permanente, né, habitual, constante, de os encarnados junto ao encarnado e está prejudicando, está causando um malefício, né, está atrapalhando a vida da pessoa, isso é uma influência espiritual nociva, porque está fazendo mal. É uma influência sim, espiritual nociva. Necessariamente não é uma obsessão. E eu vou explicar e vou dar exemplos concretos para poder as pessoas entenderem bem. Né? Então, esse é o gênero. Se tem um espírito próximo da gente, ali colado constantemente, se ele tem a intenção de prejudicar, de fazer o mal, aí é uma obsessão. É o sim, que no direito a gente chama do dolo. Dolo é intenção. É doloso. Como um crime doloso, um homicídio doloso tem intenção de matar. sim, O culposo não tinha intenção de matar, matou sem querer, por vacilo e tal. Né? É a diferença, o doloso e o culposo. Então, na obsessão, a gente pode dizer assim que é um assédio espiritual doloso, é intencional. A intenção na obsessão, que é uma espécie dentro do gênero de influência espiritual nociva, que é mais ampla, na obsessão há essa intenção, esse desejo de prejudicar a pessoa. Fazer a pessoa adoecer, perturbar a vida da sim, pessoa, matar a pessoa. Né? Isso é a obsessão que a gente aí vai detalhar ao longo aí, né, da live. Na influência espiritual nociva, vou dar aqui exemplo para diferenciar da obsessão, vou dar exemplo dos dois. Vou começar pela influência espiritual nociva para você ver, né, e as pessoas entenderem bem a diferenciação dos dois. E que na influência espiritual nociva não há necessariamente, nem sempre, essa intenção de prejudicar, de fazer o mal. É muito comum chegarem em reuniões mediúnicas, eu já conversei com talvez centenas de espíritos desencarnados que, em vida encarnado, né, na Terra, sim, tinha o vício, um exemplo, do álcool. Era um alcoólatra, gostava muito de beber. Aí ele morreu, desencarnou, chega no mundo espiritual, não encontra álcool, não encontra. Até hoje eu não vi um livro dizendo que tem fabricar o álcool no plano espiritual. Eu já ouvi alguns espíritos em reunião mediúnica, até conversando sobre isso, eles dizem assim: olha, nós até tentamos desenvolver um tipo de álcool e não conseguimos. Então, até onde vai o meu conhecimento, a minha experiência até hoje, não tem álcool no mundo espiritual. Então, a pessoa que era viciada em álcool desencarna, leva aquele vício, leva aquele apego, continua com o mesmo desejo de beber. Né? E ele sim, não tem álcool no espiritual, ele muitas vezes fica aqui preso, mas é preso não é porque ninguém prendeu, preso porque ele quer. Ele que se prende pelo vício, pelo desejo, pelo apego, o álcool. Né? Aí ele vai procurar o quê? Vai procurar uma pessoa que não bebe ou vai procurar uma pessoa que bebe? A que bebe, né? que bebe, sim, Deve. Então, se ele gostava muito de beber, vai procurar uma pessoa, vai se juntar uma pessoa que gosta muito de beber, que bebe com frequência. Então, é muito comum encontrar esse tipo de espírito em bares, barzinho, boteco, esse tipo de lugar. Né? E aí o espírito chega ali, vê as pessoas bebendo e tal, ele vai a se afinar mais com um ou com o outro, simpatiza mais com um ou com o outro, que é normal, a gente não simpatiza mais com um ou com o outro. O espírito é a mesma coisa, é pessoa como nós. Né? sim.
Pessoas como nós. Então se afiniza mais com o outro, se ele é mais animado, mais extrovertido, vai se afinizar mais com aquele que é extrovertido, se ele é mais tímido, mais retraído, ele vai se juntar mais com o que é mais tímido, mais retraído, fica calado, mas bebe, mas fica ali caladinho no canto e tal. Aí ele vai se afinizar e vai ficar junto, acompanhando. Ele não quer fazer mal nenhum, ele só quer beber junto. Ele passa a Sim. ser um parceiro de copo. Parceiro de copo. E é assim que muitos definem. Chega na reunião mediúnica, quantas vezes eu ouvi dizer, ele é meu parceiro. Ele não, assim, não é meu inimigo, quero fazer mal. Não, ele é meu parceiro. Não me tire de junto dele. Eu gosto dele, ele gosta de mim, ele é meu parceiro. Nós bebemos juntos, né? É meu Sim. companheiro. E até já ouvi reuniões mediúnicas falar, alguns espíritos dizerem que a minha gata que estava querendo que eu saia. Ela entra, toda vez é isso. E, em reunião mediúnica, muitas vezes, eu já ouvi o espírito falar, eu conversando com o espírito, né, do doutrinador, Sim. e ele dizer até que ele protegia, disse assim, eu protejo ele, eu não deixo o outro se aproximar para fazer mal, passa até a ser um protetor, ou seja, um biriteiro ou cachaceiro, parceiro, né? Protege o outro para nenhum outro vir perturbar, prejudicar. Eles são parceiros, são amigos, são companheiros de copo, de Sim. mesa de copo. Né? Aí é uma obsessão, dentro da visão da equipe espiritual lá da nossa casa, não, aí não é uma obsessão. Não é uma obsessão. E é muito mais fácil você convencer, quase 100%, se não 100% das vezes, eu consegui convencer o espírito a se afastar. E aí se tratar, ir para a cidade espiritual. Sim. Eu acho que 100% das vezes eu consegui. E consigo. Por quê? Porque não há ódio. Não há uma relação de ódio, não há desejo de vingança, que aí dificulta muito mais, que aí já é obsessão. Já a gente vai cair na hipótese da obsessão. Então, na influência espiritual nociva, que pode ser com álcool, pode ser com droga, pode ser com sexo, também tem Sim. muito, entendeu? Então, qualquer vício, você é um vício da política e tal, fanático religioso, seja o que for, você pode atrair alguém que é semelhante atrai semelhante, Sim. né? Com as E vai mesmas ficar vontades, junto, e sim. gosta da pessoa e fica junto, acompanhando. Né? Influencia, faz uma influência, vem para beber. Às vezes o encarnado, no caso da bebida, né? Naquele momento ele nem está querendo beber, não. Mas o outro junto, bora, porque o outro está com sede, está com vontade de beber, né? Aí chega no ouvido e sugere, né? Bora tomar uma, bora tomar uma. O outro nem está querendo ir, mas essa sugestão mental telepática às vezes leva, mas isso não é exatamente uma obsessão. Né? Na obsessão, a diferenciação, como eu aprendi, né? É com o intuito de fazer o mal. A obsessão mesmo sempre tem a intenção de prejudicar, de fazer o mal. Né? Então, esses tipos, assim, um espírito que está ligado à pessoa por causa de um vício, normalmente, na minha experiência, não há uma obsessão. Até porque, eu até falo, às vezes, brincando em algumas lives, e falando um pouco de apego, de desejo, de influência espiritual, já falei muito disso, aí eu digo o seguinte, se um espírito mais poderoso da face da Terra vier encostar em mim para me fazer fumar Não vou cigarro, conseguir. não vai conseguir jamais. Por Não. quê? Porque eu detesto o Sim. cheiro de cigarro. Eu horror o cheiro de cigarro. Então, nem o Lúcifer chegar junto de mim para fumar um cigarro. Não vai, porque eu detesto. Não vai encontrar ressonância, não vai encontrar afinidade nenhuma. Bebida, bebi lá na juventude, na adolescência, na juventude, bebi bastante, mas não era alcoólatra. Final de semana, um dia eu bebia, tal, bebi bastante, né? Mas nunca fui dependente do álcool. Dependente, é diferente, Não. sim. E hoje, uma vez na vida, eu tomo um copo, dois de cerveja, dependendo da companhia, mas não é nem que eu tenha vontade, tenha E não sente necessidade. falta, né, Não Luiz? sinto falta, Sim, é diferente. não sinto falta. Então alguém vou tornar Luiz Roberto um alcoólatra, mas não vai mesmo. Não vai conseguir, não encontra ressonância. Né? Sim. Agora, para ele me influenciar, né? Para me desvirtuar do meu caminho, do bom caminho e tal, ele vai procurar o quê? Qual é o vício que ele tem? Qual é o apego que ele tem? Sim. Porque, seja a influência espiritual nociva, seja a obsessão, que a gente vai tratar mais agora da obsessão, uma coisa também que eu aprendi é o seguinte, Priscila.
toda obsessão é consentida. Aí a Sim, pessoa, como é consentida? Eu dou a autorização, digo, venha, eu permito que você me obsedie. Não é isso. Esse consentimento é inconsciente. sim, Pelo vício, pelo apego, entendeu? A gente abre as portas pelos vícios, pelos apegos, pelos desejos. Nós estamos abrindo as portas para espíritos que têm aquele mesmo vício, aquele mesmo apego, aquele mesmo desejo, vem colar. Que pode ser uma influência espiritual nociva, que não seja obsessão, né? E em algumas outras situações, uma obsessão também. Mas normalmente, pela minha experiência, a obsessão está voltada à vingança, sim, a um desejo de vingança, ao ódio. Isso desde lá de 77, que eu observo isso em reunião mediúnica, seja eu só ouvindo, seja eu participando, doutrinando, conversando com o espírito, essa longa experiência, né? O que eu vejo nesse mais de 40 anos dessa experiência é a obsessão normalmente envolve vingança, né? Desejo de vingança e ódio. E na esmagadora maioria das vezes, a origem não está nesta vida. Às vezes está, mas na maioria das vezes está em alguma vida passada. A maioria das vezes, na minha experiência, né? Nos que já casos acompanha que já eu de outras vidas, né, acompanhei, tudo, Luiz? né? O Sim, mal, por quê? O que acontece? Muitas vezes, vou colocar um exemplo assim, né? Uma pessoa mata a outra. Então, matou. O que morreu de forma traumática, violenta, ele muitas vezes leva anos perturbado aqui na dimensão física. Às vezes sim, vai, desce para um umbral para outro lugar, dependendo do equilíbrio da pessoa, fica zanzando no mundo espiritual inferior, daqui da zona etérica, na superfície da Terra, para baixo, em zonas escuras, perturbadas, até ele começar a reequilibrar um pouquinho e tomar consciência do que aconteceu. Porque muitas vezes a pessoa leva um tiro, por exemplo. Lembra do filme Os Outros? Você assistiu Os Outros? sim, assisti, Lembra que a mãe lembro. matou os filhos, depois se matou, mas ela não Isso, lembrava, né? Ela matou os filhos e depois se matou, porque o marido foi para a guerra, sumiu, não voltou foi, mais, né? Mas ela não lembrava que tinha matado os filhos, que tinha se matado. Ela não lembrava. E é muito comum e atender em reunião mediúnica espíritos que morreram de forma traumática, acidente, assassinato, e leva às vezes anos sem se dar conta de que morreu, desencarnou, sim, não lembra do momento da morte. Às vezes eu faço a regressão de memória, faço a regredir, vai voltar o momento da morte para poder despertar. Alguns choram, né? Aí cada caso é um caso, eu vou sim. direcionando, eu tenho experiência bastante com isso, né? Para poder despertar. Porque às vezes só esse choque de ver o momento da morte, que a pessoa Compreender, sim, compreende e realmente vê que isso, realmente morreu. Porque, assim, não, como é que eu morri? Olha eu aqui, olha o meu corpo, olha sim, aqui meu corpo. Porque você morre, chega no mundo espiritual com o corpo igualzinho. Às sim, vezes com a mesma roupa, igual. Você se toca, se pega, você se sente carne e osso, pele, sente o pelo do braço. sim, E como é que eu morri? Olha aqui eu, olha aqui eu. Então, o espírito, às vezes, morre de um assassinado, ele demora muitas vezes para tomar consciência. Aí, depois que ele toma consciência, tal, aí é que ele vai lembrar aos poucos quem tirou a vida dele. sim. Mas digamos que isso leve 50 anos. Aí, quem matou na outra vida Já já encarnou, desencarnou e já sim, reencarnou. sim, Mas o outro não reencarnou, ficou um tempão perdido, baratinado no mundo espiritual. Depois começou a lembrar, e agora eu vou procurar aquele miserável, aquele desgraçado que tirou minha vida. está presa àquela memória, né, Luiz? Sim, Mas não é fácil, não é qualquer um desencarnado que localiza o algoz que matou, já reencarnado em outro corpo, em outro país. Não é fácil, não é todo espírito que consegue. Alguns chegam a recorrer a organizações espirituais que são especializadas nesse trabalho, mas sim, depois vão cobrar um preço, tem um preço, vai ter que fazer trabalho e tal para elas, né? Mas que eles vão, essa organização vai localizar aquela pessoa que foi o assassino,
agora está reencarnado. Matou o outro na China, agora está reencarnado no Brasil. A organização tem seus métodos e localiza. Eu já acompanhei vários casos assim. Localiza. Está reencarnado no Brasil. Aí é criança, adolescente, aí a organização chega para o outro, olha, localizamos ele. Aí vou levar você até ele, leva. Vamos chegar lá, eu sou uma criança ou adolescente. Sim. Aí você pensa, né? Mas uma criança ou adolescente Sim. agora vai sofrer um ataque espiritual, vai sofrer uma obsessão, um jovem, bem jovem e tal, vai sofrer. A gente não vê a lei de causa e efeito, a gente não vê a lei do retorno. Sim, o que Muita gente aconteceu lá atrás, né? não pensar nisso, o que aconteceu lá atrás, o que ele fez, Isso. que vai dar margem, agora o karma vai permitir que a pessoa. Eu já vi criança sofrendo obsessão, adolescente sofrendo obsessão, não é só adulto, não. Criança de 11 anos, o espírito tentando influenciar para ele se matar, para se jogar na janela do apartamento, criança de 11 anos. Com depressão profunda, né, Luiz? Entra depressão, Sim, depressão, quantos adolescentes se matam? Sim. Né? Às vezes estou dizendo que todo caso, que é sempre. Depende, sim. Depende, cada caso é um caso. Mas há situações que realmente há presença, porque o desencarnado que está cheio de ódio, que perdeu a vida, né? Tirou a vida, deixou os filhos pequenininhos, sem sustento, quem vai cuidar do meu filho? O espírito fica com a raiva lá de lá muito grande, com ódio. Então, quando encontra, ele não quer saber se agora o outro, o assassino, é criança, é adolescente, ele não quer saber, não. Encontrou agora é idoso, tá velhinho, ele não quer saber, não. Ele não tem pena. Ele só pensa na vingança, está cheio de ódio no coração, ele só quer a vingança. Então ele vai para cima, seja criança, seja adolescente, seja jovem, adulto ou idoso, eles vão para cima. E aí você vê pessoas obsidiadas, pessoas adoecendo por causa de obsessão espiritual, tudo quanto é idade, desde criança. Já acompanhei casos do criança ao idoso, sofrendo, né? Às vezes levando ao suicídio.